Olá, tudo bem? Eu sou André Batista e estou aqui hoje para falar sobre coaching com Enneagrama. E vou abordar o perfil número 1, ou perfeccionista. Então, se você quer saber quais são as principais demandas que esse tipo traz para o seu processo de coaching, os principais desafios ou que você tem que ficar atento ao conduzir um processo com essas pessoas, fica ligado no vídeo e descobre um pouco mais sobre como potencializar os seus processos com o tipo 1. Bom, talvez você conheça algumas pessoas que se parecem muito com o que eu vou dizer agora. Podem ser pessoas consideradas certinhas, pessoas que sempre colocam a obrigação antes do prazer. Pessoas que talvez possuam um crítico interno muito forte, que fica o tempo todo julgando os comportamentos dela e dos outros. Bom, se você conhece pessoas assim, talvez você conheça o tipo 1 do Enneagrama. E aí, se você deseja conhecer mais desse perfil, você pode dar uma olhada nesse vídeo que está aqui embaixo, que ele foi feito exclusivamente para explicar o tipo 1 e todas as suas nuances. Então acompanhe esse vídeo e percebe na série Enneagrama Simplificado como é que conhece o tipo 1. Bom, agora que você conhece do perfil 1 do Enneagrama, se você deu uma olhada lá na série Enneagrama Simplificado, eu vou entrar um pouco mais nas principais demandas que esse tipo tem dentro do processo de coaching. O primeiro aspecto é que normalmente as pessoas do tipo 1 elas têm um conflito interno. É como se sempre existisse dentro delas uma parte que diz, eu tenho que fazer isso. E uma outra parte que diz, eu quero fazer isso. Quais são as consequências disso para esse cliente? Normalmente, é comum as pessoas do tipo 1 chegarem no processo falando que ao longo da vida fizeram várias escolhas para atender esse eu tenho. Que dizia o que era melhor segundo a perspectiva do pai, da mãe, da família. E que muitas vezes eles esqueceram esse eu quero, que estava trazendo o real propósito de vida para eles. E aí as pessoas do tipo 1 vêm para o processo de coaching tentando descobrir como pode se conectar a esse propósito, a esse eu quero. Outra coisa, o segundo aspecto, que é muito também trabalhado dentro do processo de coaching, é o fato da comunicação do 1 ser excessivamente assertiva. Como o tipo 1 é um dos viscerais, é comum que eles tenham um padrão de comunicação muito direto, muito objetivo, que às vezes é confundido como algo um pouco grosseiro, um pouco ríspido. Então, para evitar isso, muitos tipos 1 também procuram o processo de coaching para trabalhar o coaching comunicativo, um coaching que desenvolve essas habilidades de comunicação. O terceiro aspecto que os tipos 1 trazem para o processo de coaching é a dificuldade nos relacionamentos com os familiares. Por quê? Normalmente com as outras pessoas eles tendem a passar uma imagem, um comportamento muito correto, ao ponto de reprimir muitas vezes raiva que existe dentro deles. E onde é que essa raiva vai estourar? Dentro de casa, com os familiares, sendo excessivamente crítico com essas pessoas que são as pessoas mais próximas. E aí isso vai desgastando a relação. É comum que as pessoas do tipo 1 cheguem no processo de coaching tentando resgatar esses relacionamentos, tentando perceber como pode fazer para reconstruir ou dar uma outra roupagem para isso. E o quarto aspecto é o fato de ser excessivamente perfeccionista. Isso também dificulta muitas pessoas do tipo 1, porque faz com que eles fiquem limitados ao que eles consideram apenas certo. Existe uma grande inflexibilidade, uma dificuldade de ser espontâneo e até mesmo de inovar perante os desafios que a vida traz. Esse perfeccionismo exacerbado faz com que o tipo 1 muitas vezes também seja criticado pelos outros e que exija demais dos outros no momento que eles estão fazendo as coisas. Fique atento. Fique atento a quê? Perceba que quando você está conduzindo o processo de coaching com o tipo 1, você também pode ser vítima do crítico julgador dele. É muito comum, durante o processo, a pessoa estar avaliando o coach o tempo todo. Então, se você comete um erro de português, se você fala algo ou demonstra não ter, talvez, o nível cultural que ele fantasiou sobre você, porque o tipo 1 é mestre
em idealizar as pessoas. E aí ele pode simplesmente se desconectar do processo, achando que você talvez não seja a pessoa mais competente para conduzir o processo com ele. Então ajude ele a perceber como esse nível de criticidade dele também pode afetar o próprio desenvolvimento dele e do processo. Isso já gera um aprendizado. Um outro aspecto também muito importante é perceber que o tipo 1 ele pode transformar as tarefas do coach em mais uma obrigação no meio de tantas que ele já tem. É engraçado que quando a gente conhece o Enneagrama, você percebe que para o tipo 1 melhorar ainda mais como pessoa, se sentir mais pleno, mais relaxado, ele precisa de verdade desafogar de tantas obrigações. Ele precisa, na realidade, entrar em contato com o prazer. E o processo de coaching, para ser transformacional com o tipo 1, é muito importante ajudá-lo a entrar em contato com esse prazer. E aí você pode ficar bastante atento para perceber se a personalidade não está tentando desvirtuar isso dentro do processo, fazendo com que esse processo e as tarefas do coach sobrecarreguem ainda mais a pessoa do tipo 1. Outra coisa é que, às vezes, para parecer também uma pessoa boa, o tipo 1 pode estar escondendo de você alguma insatisfação. E é importante você estar atento à maneira, à linguagem corporal do tipo 1, que é muito visível, é muito perceptível. Então, às vezes, quando ele está contrariado, ele muda o semblante, ele fica vermelho. Então, preste atenção aos sinais com bastante clareza, porque a personalidade do tipo 1 pode tentar esconder os sinais para sustentar a imagem de que é correto e acabar evitando que o processo de coaching evolua. Um outro aspecto que também você pode ficar atento é o fato da autocobrança do perfil número 1 sobre si em relação às tarefas. É comum que a pessoa execute as tarefas, perceba que está havendo evolução, mas você pode captar na fala um certo poderia ter sido melhor, talvez eu possa me dedicar mais. Ou seja, mesmo dentro do processo de coaching, ele pode estar se julgando, se cobrando excessivamente. E aí talvez seja importante você mostrar isso para ele, trazer clareza para isso, para aliviar ainda mais a pressão interna que o tipo 1 possui. Como nós estamos falando de coaching sempre traz ação, né? Sempre tem as tarefas. E aí eu vou dar algumas sugestões de tarefas que você pode implementar no processo de coaching com seus clientes tipo 1. Isso também pode ser considerado uma dica de crescimento. Se você é 1 e está ouvindo esse vídeo, está assistindo aqui o que nós estamos falando, você pode também trazer isso como ferramenta para você se desenvolver. Então a primeira dica é: ajude o tipo 1 a ter momentos de prazer. E aí descobrir primeiro o que são esses momentos de prazer. Use técnicas como perguntas poderosas ou outras técnicas que você possa dispor para ajudar o 1 a ver o que verdadeiramente traz relaxamento, prazer e tranquilidade. Cuidado só com as pegadinhas de o tipo 1 chegar e dizer: não, o que me dá prazer é cozinhar para as pessoas. Isso pode ser uma maneira dele disfarçar, porque isso pode também estar envolvido a questão do ser uma coisa útil, ao invés de ser o ócio produtivo, o prazer pelo prazer. Segunda dica é ajudar o tipo 1 a talvez praticar algum tipo de arte marcial, algum tipo de esporte, algo que relaxe o corpo dele. Umas sugestões que eu posso dar é o yoga, é muito bom, muito útil, faz muita transformação para os tipos 1. A questão das artes marciais, hoje em dia está muito em alta o crossfit. Muitas pessoas do tipo 1 têm se identificado muito com isso, pela própria intensidade que é colocada nos exercícios e ajuda com que ele descarregue bastante a raiva. Então, essas são algumas das dicas que eu quero dar em relação ao corpo. E por último, o que é mais importante quando se conduz um processo com 1, do meu ponto de vista, é você ajudá-lo a acessar o coração, a entrar em contato com sentimentos de amorosidade, de demonstrar mais afeto com as pessoas que ele gosta, principalmente os familiares, e principalmente ajudar o tipo 1 a verbalizar isso, que é bastante desafiante para ele, mas que você, como coach, pode gerar uma transformação muito grande na vida dele, se você trouxer ferramentas que o ajudem a se empoderar e dar esse passo tão bacana, tão bonito,
em relação às pessoas que são importantes na vida dele. Bom, no próximo vídeo nós vamos estar com o coach com o tipo 2 do Enneagrama, o servidor. E aí você vai poder conhecer um pouquinho mais dessa personalidade e você vai poder também entender como pode desenvolver as pessoas desse perfil. Seja no coaching, na terapia, seja na liderança, se você tem liderados assim, ou até mesmo em casa com seus filhos. Acompanhe o próximo vídeo e conheça um pouco mais do processo de desenvolvimento do tipo 2 do Enneagrama.